Homem é expulso de apartamento por ter livros demais. Esse cara que vocês estão vendo na imagem, um semblante um pouco triste, é o Mendel Umnel, um pesquisador e jornalista que sim, gente, o cara recebeu uma carta do condomínio dizendo assim: o senhor mantém no imóvel uma condição de acúmulo excessivo de objetos, com acúmulo exagerado de livros, isso gera um risco de incêndio. Gente, o cara tem simplesmente 10 mil livros. Olha o apartamento dele. Tem livro bem por toda parte, já tem pilha no chão, pilha do... Sabe, uma mesa, isso é uma cama? Não, um sofá que ele tá. Aí, sei lá, onde poderia ter uma TV, aí tem mais e mais livro, aí tem uma estante de livros no fundo. O cara conseguiu acomodar em 56 metros quadrados 10 mil livros. E assim, a galera do prédio não estava só preocupada com a possibilidade do incêndio. Gente, existe um risco real na estrutura do prédio, tipo, porque é muito peso. Eu admito que isso me preocupa bastante, até porque eu tenho uma estante dupla lá em casa que vai até o teto. A matéria do New York Times cita que nosso querido amigo Umnel, ele já encontrou um apartamento maior, agora está muito bem acomodado, a gente torce aí para que seja no térreo. Eu real tenho uma preocupação, assim, eu acho que a coleção tem que chegar num nível sempre saudável. Pô, o cara, a casa inteira do maluco é virada em livro. Eu não tenho pena dele. Eu tenho pena das duas prateleiras de baixo, que não, devem estar muito no limite. Eu não sei como. Ela tá retinha, ó. Deve ser IA, modificar a imagem, óbvio. Não tem como aquilo ali, uma estante daquela, sustentar aquela quantidade de livro. Agora fica a dúvida. Quem é que tá certo? A galera do condomínio, que corria risco de vida, ou o nosso querido Umnel e a sua coleção de livros? Comenta aí embaixo. Então tá. Vocês estão bem, gente? Olha só, nós vamos começar falando sobre uma novidade relacionada ao universo Ultimate da Panini, a Ultimate Collection. Vocês sabem que tem um bom tempo, na verdade, né, a editora anunciou uma coleção desse universo clássico da Marvel, e quando eu digo universo clássico, é porque tem dois universos Ultimate. Tem o atual, que é aquelas capas com uma borda branca, e tem o universo Ultimate antigo, que sai entre 2000 e 2015 lá fora. Pois então, a novidade é que agora a gente sabe como é que são as capas. Rapidão, antes de falar sobre isso, para dar a informação completa. Para quem não sabe, esse universo ele foi um sucesso absurdo nos anos 2000. Ele veio justamente para surfar no hype do filme dos X-Men. Galera, o Homem-Aranha desse período é muito legal. Na verdade, assim, eu gosto muito do Homem-Aranha, eu gosto do Quarteto Fantástico também. Os X-Men eu quero dar uma segunda chance agora que vai ser relançado. Óbvio que os Supremos também eu curto muito. E é uma coleção que a Panini vai lançar em capa cartão e com numeração dupla. Então vocês podem ver que tem ali ó, o Homem-Aranha, tem o número 1 em cima, em branco, e capítulo 1 embaixo. Mas aí se vocês pararem para ver os X-Men, é o volume 2, ou seja, é o volume 2 da coleção, e é o capítulo 1 dos X-Men. Que é aquele esquema que a Panini já usa, por exemplo, no universo Energon, usa naquela coleção clássica Marvel também. O primeiro volume, ele está previsto para esse mês ainda. Mas vamos lá. Essas capas elas foram divulgadas numa sessão de cinema da Panini específica para influenciadores do novo filme do Homem-Aranha. Inclusive o crédito é da Letícia Lendo, foi ela que postou lá no Instagram, aí eu printei. Eu não quero ser o cara chato, que sempre reclama do design da Panini, né? Eu sempre reclamei sobre, por exemplo, o design da coleção da DC de bolso. Eu acho simplório pra caramba, é um design que eles copiaram até da Itália. Especificamente esse eu não sei se ele vem da Itália, tá? Eu não consegui encontrar uma referência lá de fora, né, da Europa. Mas, vamos lá. Primeiro, como é que é a capa? Vocês estão vendo que a capa ela tem a numeraçãozinha branca no canto, né, o volume 1. A fonte, ela não chega a ser padrão, né, mas é uma fonte mais simples, ali do Homem-Aranha. E aí tem um corte, tipo a da Salvat, né? Vocês lembram que a Salvat tinha um retângulo no meio que era para identificar a capa. Aqui, ó, na Comics and Signatures, até tá em pré-venda uma edição um facsímile do Ultimate Collection, né, da edição número 1. Então, assim, essas capas, essas bordas na lateral, elas fazem parte da coleção mesmo, tá? Isso é padrão da Marvel, até porque a ideia, ó, vocês estão vendo que a mão do Homem-Aranha está saindo para fora da borda. Então a ideia das laterais é criar esse efeito de que parece que o personagem está pulando para fora da ilustração. Só que vocês reparem que a Panini cortou, né, a parte de cima do desenho e a parte de baixo. Minha opinião, tá? Tá bem simplório.
E é que eu acho que assim, eu entendo que a ideia de qualquer coleção é ter um design que pareça uma coleção, né? Justamente para o leitor identificar bonitinho na prateleira e saber que ele está fazendo a Ultimate Collection. Só que, cara, as bordas da lateral, pô, será que elas já não eram o suficiente para identificar? Aí tem que fazer um corte também na capa. Esse é o design do Ultimate Collection da Marvel, que está saindo atualmente lá fora. Então o que eles fizeram? Cara, eles respeitaram o lettering, né, o design original do universo Ultimate. Então tem aquela aranha ali em cima. Tem a questão da borda ser vazada, então ali a mão do Homem-Aranha sai do mesmo jeito. E aí tem aquela identidadezinha branca ali, né? E, pô, muito melhor, sabe? Não tem aquele monte de corte e recorta pra lá, e aí respeita também a própria arte do desenhista. Mas é lógico que esse canal é um canal de leitura. Então, assim, gente, eu vou fazer a coleção inteira, tá? De novo, não gostei do design. Sei lá, vamos pegar um design legal da Panini. Eles lançaram a coleção Marvel de bolso. Cara, achei linda. Respeito o lettering, não tem aquele monte de corte na arte da capa, porque, cara, alguém foi pago pela Marvel para fazer o lettering do Homem-Aranha, né? A fonte. Alguém foi pago para fazer o desenho da capa. E aí, aqui, o trabalho desses profissionais ele foi retalhado para gerar uma espécie de coleção. Mas, de novo, isso aqui é um canal de leitura, não é um canal de design, não é um canal de lombada. Gente, recomendo fortemente. Eu vou fazer toda a coleção. Segundo a Panini, ela vai ser dividida em 3 fases. A primeira fase são 40 encadernados. Eu imagino que cada uma, na verdade, vão ser 40 para fechar tudo dos anos 2000 até 2015. Vini, vale a pena colecionar tudo, sabe? Ter trocentos volumes na minha estante. Cara, tem fases muito ruins do universo Ultimate, mas é que, cara, como são 15 anos, é lógico que tem altos e baixos. Tem um momento que a Marvel meio que, sabe, começou a tratar o universo Ultimate de qualquer jeito, mas tem muita coisa boa. Como eu falei, o Homem-Aranha é muito legal. Eu tô bem ansioso pro momento que isso vai demorar bastante, né? Para quando sair o período que o Hickman trabalhou no universo Ultimate, que é quando ele faz lá ele traz todo um novo contexto pro criador. Mas é isso, tá? Eu vou colecionar, embora eu não tenha gostado desse design. A detalhe, eu joguei essas capas lá no grupo de apoiadores do Catarse, que inclusive eles estão aqui na tela nesse momento, e, sabe, a opinião do povo foi negativa, sabe? A galera achou meio tipo, pá, precisa desse monte de corte, detalhe. Então tá, vamos falar de safadeza. Galera, essa semana, Pipoca e Nanquim, eles fizeram um vídeo sobre Giuseppe Bergman, que é a nova pré-venda do Milo Manara. Isso não é um jabá, tá? Mas tem link aqui na descrição do vídeo. Eles aproveitaram para anunciar que eles vão reimprimir Clique no Brasil. Isso aqui, cara, isso aqui é muito legal. E eu tô rindo, porque ele é erótico, e, acho que dá pra dizer, eu vou usar essa palavra pro YouTube não desmonetizar o vídeo. Mas assim, sim, ele é um quadrinho bem safado, mas ao mesmo tempo ele é engraçado. E ele é pra ser meio tosco, assim, várias... Cara, tem cada situação bizarra nisso aqui. Essa edição que eu tenho é da Conrad, ela saiu em 2010. Ou seja, tem aí, talvez uns 16 anos que Clique tá fora de catálogo no Brasil. Cara, esse é o quadrinho mais pop do Milo Manara, que alavancou ele assim como uma estrela internacional. E, gente, eu conheci Clique de um jeito diferente. Na minha adolescência, eu assistia a Band de madrugada. Acho que era aos sábados, não lembro se é sábado ou sexta. E aí tinha Emanuele. Talvez algum... cara, pra que isso, né? Mas é que o importante é que é para vocês verem a influência do Clique. É porque o Clique fala sobre um dispositivo que quando tu ativa, a pessoa ela fica muito feliz quando tu ativa aquele dispositivo. E aí tem uma mulher, a Cláudia, que ela na verdade é a protagonista, né? É a única pessoa afetada pelo equipamento, né? Porque você precisa ter um implante no cérebro, aí tu aperta o botãozinho e a mulher, sabe, entra em surto. A gente vai conhecer as aventuras dessa moça, porque aí o controle vai parando de mão em mão, e aí tem o marido dela. Cara, e aí tem aventura no Brasil, tem aventura numa ilha muito louca na Amazônia. E o Clique foi tão influente, mas tão influente, que ele chegou a ganhar uma adaptação com a Emanuele. Fica aí a informação. Mas então, segundo o Pipoca lá no vídeo, eles vão se basear numa edição integral da Glénat. E aí eu encontrei essa edição no site da editora francesa. Talvez seja essa capa. Só assim, vocês estão vendo que eu estou botando uma tarjinha ali, né? Para não desmonetizar. É uma edição de 40 anos, eu recomendo, é muito engraçado. O Pipoca diz que sai em 2027. Vamos falar sobre o Batman do Dennis Kemp com Javier Rodrigues. Você sabe que a dupla do Caçador de Marte, agora na última San Diego Comic Con,
anunciou que vai fazer o Batman. E assim, eu vi comentários assim do tipo, pô, né, o Batman é tão óbvio, será que vai ser legal, né, uma dupla que fez o Caçador de Marte, um negócio tão inovador, de repente ir lá e fazer o Batman? Mas assim, não tem como ler essa descrição e não ficar empolgado. Vamos lá, é basicamente uma fábrica da Ace, né, aquela fábrica química que deu origem ao Coringa, ela vai ter um problema, isso vai gerar um surto que vai criar tipo 50 mil Coringas em Gotham. É como se Gotham fosse um gigantesco asilo Arkham, e aí isso gera um problema, e aí a galera vai ter que fazer uma quarentena para não ser afetado pela toxina lá do Coringa. Aqui eles também comentam que vai ser uma ongoing, ou seja, não é exatamente uma minissérie. Vai estar dentro da continuidade, ou seja, né, vai estar dentro da... né, vai complementar o Batman, por exemplo, do Matt Fraction e a Detective Comics lá do Tom Taylor. E, segundo eles, vai ter todo um... peraí. Tá. Aqui eles falam que eles vão tratar esse quadrinho do mesmo jeito do Caçador de Marte, sabe? É tipo é um quadrinho autoral. Eles não estão pensando que eles estão fazendo o Batman, eles estão fazendo a sua própria obra. E aí, aqui tem um pouquinho mais do design do Bruce Wayne. Aí eles comentam também que eles vão reinventar alguns vilões, criar vilões novos e e personagens coadjuvantes específicos dessa série, que vai se chamar, né, A Sombra do Batman. Beleza. Agora vamos repercutir um pouco mais a San Diego Comic Con, que eu já fiz um vídeo, tá, só sobre os anúncios daquele evento. O problema é que era muita coisa. Então vamos lá pro trailer do documentário sobre o Bill Sienkiewicz. Gente, vocês sabem que o Bill Sienkiewicz é simplesmente um deus que revolucionou os quadrinhos, assim, né, trazendo outros tipos de arte, né, pro meio. E, cara, isso tá muito legal. Ele já tá em pós-produção, estreia ainda esse ano o documentário. E, sei lá, olha isso, tem o Vincent D'Onofrio, o rei do crime, falando sobre o Bill Sienkiewicz. Vocês viram aqui o Jim Lee. Acho que tem mais gente. Esse cara é o... Peraí, que eu não consigo me lembrar. Ele é o Dave Mendel. Grande Dave Mendel. Bom, você sabe que o Bill Sienkiewicz já veio várias vezes aqui pro Brasil. Tem até uma entrevista, cara, de 2017, eu acho, aqui do canal. Cara, que é uma entrevista que eu mergulho bastante. O Jim Palmiotti também. Uma entrevista bacana. Assim, ele é muito querido. Aqui, ó. O nome é That Polish Guy, que é aquele polaco. Esse é um nome que o Bill Sienkiewicz usa nas redes sociais. Talvez porque é meio difícil falar Bill Sienkiewicz, né? Mas é assim. Tem gente que chama de Bill Sienkiewicz no Brasil para facilitar, mas é Sienkiewicz ou, né, That Polish Guy. E essa semana a gente finalmente descobriu a data do FIC desse ano. O evento acontece nos dias 4 e 8 de novembro no Minas Centro. Cara, esse que é o evento mais tradicional de quadrinhos do Brasil. Pá, eu queria muito ir nessa edição. Muito mesmo. Agora a expectativa é o anúncio dos convidados, tá? Imagino que nas próximas semanas eles também já vão divulgar. E a gente termina o programa de hoje com uma imagem do nosso querido, lendário Frank Miller avistado com um bilau na mão. Ó, eu vou me esforçar. Esse post, tá? É da Galerie Barbier. Minha namorada que sabe francês acabou de me corrigir. Barbier. Agora foi, eu acho. Então, essa é uma galeria lá de Paris que eles fazem exposições de arte e basicamente sempre eles encadernam a exposição. E aí, né, isso explica o Frank Miller, ele recebeu uma cópia de uma exposição do Eike Bilal, aí tá ele agarradinho ali. Olha a carinha dele de tipo assim, o Bilal é meu, ninguém pega. Era isso. Ó, lembrando essa piada, tá? Tecnicamente eu roubei essa imagem, essa piada, do grupo Euroquadrinhos, do Facebook. Um abraço, meu querido amigo Pedro Bolsa. E, gente, pô, eu torço aí pra que essa semana todo mundo que tá me assistindo tenha um Bilal pra chamar de seu, tá? Mas é isso. Valeu, galera.